eu quero te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa inconstante? Não precisa levantar a mão. Responde no seu coração, na sua mente. Você se considera uma pessoa inconstante? Você é aquele tipo de pessoa que se matricula numa academia, assim como eu, já me matriculei 50 vezes, e aí você se empolga, vai lá, compra suas roupas, as mulheres para a glória do Senhor, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, compram roupas que glorifiquem ao Senhor, amém, igreja? Os homens também, amém? E aí você se empolga, se matricula na academia, e aí você já faz um monte de story lá, agora vai, vamos lá, voltei com tudo. E aí dá 3 semanas, você já não está indo mais 4 vezes, você começa a ir 3, depois diminui para 2. Eu não sei, acho que só eu sou assim, né? Pelo menos foi assim comigo esse ano. Comecei toda empolgada. Foi o máximo de tempo que eu fiquei, foram 4 meses na academia. As outras vezes me passavam de 1 mês. Já superei alguma coisa aí. Mas você se considera uma pessoa inconstante? Talvez você está aqui e você já iniciou vários cursos, várias faculdades, mas não conseguiu completar nenhuma. Talvez você é aquela pessoa que toda segunda-feira começa uma dieta, mas chega no sábado, você já começa, né, a enganar aí a você mesmo. Aí você já está bulando, depois quando você vê, você nem sabe quando você deixou de fazer. Você lembra que começou, mas quando acabou... E ali você acabou sendo uma pessoa inconstante. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Hoje é dia da gente falar sobre inconstância. Pessoas que são inconstantes são pessoas que costumam não serem planejadas. São pessoas que costumam ter a sua rotina um pouco bagunçada. Pessoas que buscam motivação própria para cumprirem tarefas. Ah, hoje eu acordei e estou a fim de caminhar. Você sabe que precisa fazer algum exercício todo dia, mas você só vai no dia que tem vontade. Ah, hoje eu acordei, nossa, o culto ontem foi tão maravilhoso que eu acordei assim querendo conhecer mais de Deus, ler a Bíblia. E aí depois de um tempo, agora eu estou com preguiça, não tenho uma motivação própria para continuar. Pessoas inconstantes são normalmente inseguras, instáveis e o pior, altamente influenciáveis. Influenciáveis. É possível hoje a gente perceber uma inconstância muito grande na sociedade. A gente consegue perceber isso olhando ao nosso redor. Nos relacionamentos, nos cursos iniciados e não completados, e também na vida cristã. Quantas pessoas já passaram pela sua vida no tempo que você tem de igreja e hoje não estão mais em lugar nenhum? Ou já foram para 10, 20 lugares, mas não se firmam em lugar nenhum? Saímos motivados muitas vezes de uma conferência, de um congresso, de um culto, determinados a viver a nossa melhor história com Deus. Mas no decorrer de uma pequena caminhada, de alguns passos depois, a gente começa a perder o foco. Por que isso acontece? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 13, verso 18. Nós vamos ler até o 23. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 13, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso. Esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e esse frutifica e a produz a 100, 60 e 30 por 1.
Feche seus olhos, vamos orar e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa noite. Pai amado, nós te entregamos esse momento, te entregamos cada mente, te pedimos cativa cada mente aqui ao teu Espírito Santo. Senhor, que nenhum pensamento, nenhuma distração, nenhuma preocupação agora venha roubar aquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós aqui nessa noite. Que possamos ouvir nitidamente a tua voz e a tua direção. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que hoje haja um movimento diferente da parte do céu nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Bem, essa passagem que nós lemos é a explicação da parábola do semeador. Se você ler alguns versículos antes, Jesus ele fala sobre a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, e aí depois ele vem e explica o que significa essa parábola. Jesus falava muito através das parábolas para que houvesse ali um entendimento acerca daquilo que Deus espera de nós e acerca daquilo que deveria ser feito dentro de um reino, que é o reino de Deus. E essa passagem, ela tem alguns ensinamentos muito valiosos para nós. E o primeiro ensinamento aqui, que eu entendo, que eu aprendo, para acabar com a inconstância nas nossas vidas para acabar com essa inconstância, eu preciso ter a atitude de viver a palavra e não apenas ouvi-la. Todo mundo que vem aqui à igreja tem ouvidos e ouve a palavra. Há aqueles que não escutam, e nós temos aqui o culto com a interpretação, em Libras. Mas todos têm a oportunidade de ouvir. Mas poucos saem daqui com a intenção de viver aquilo que ouviram. Olha o que diz o versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a compreende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Aqui diz que aquele que ouviu, mas não compreendeu a mensagem a respeito do reino, que o inimigo vem e tira do seu coração, tira dele aquilo que foi semeado. E uma palavra que me chama a atenção aqui nesse versículo é compreender. Talvez na sua Bíblia esteja escrito entender, mas na versão original, no grego, no original, a palavra é compreender. E há uma diferença entre entender a palavra e compreender a palavra. Se você procurar no dicionário, compreender, vai ter lá que é conter. Aula de matemática, não. Todo mundo acha que quem é contador é muito bom em matemática. Já vou avisar que não é. Mas você vai entender lá que o compreender, ele é a mesma coisa que conter. Então, qual é a diferença? Muitas pessoas entendem, muitas pessoas sabem, muitas pessoas conhecem Jesus, mas não compreendem Jesus. Não vivem Jesus. Não vivem literalmente aquilo que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Vivem de qualquer maneira, mas as nossas ações e as nossas atitudes, elas podem ser porta aberta para o inimigo atuar na nossa vida. Então, a gente que recebe a palavra, e aqui nesse púlpito tem ensinamentos, tem exortação, tem sementes que são lançadas na sua vida. E aquele que recebe, compreende, ou seja, grava no seu coração, muda uma chave ali, vira uma chave na sua vida e sai daqui para viver aquilo que compreendeu aqui. O maligno não tem poder, o maligno não vai roubar aquilo que foi semeado no seu coração. Não basta apenas saber da palavra. A palavra é para ser sabida e ser vivida. Porque saber até Satanás sabe. E a Bíblia fala que os demônios sabem, conhecem toda a Bíblia e até tremem diante dela. Isso não diz sobre quem nós somos, mas o viver a palavra diz sobre quem nós somos. O mais importante, meus queridos, não é vir ao culto. É claro que vir ao culto é importante, mas o mais importante é levar o culto. O mais importante é você sair daqui sabendo o que você vai fazer com o que você ouviu. Porque eu posso ouvir 10, 20 pregações, eu posso ir a 15 conferências, eu posso ler a Bíblia 30 vezes, em todo o decorrer da minha vida. Se eu não escolher viver o que está aqui, se eu não escolher mudar aquilo que eu sei que precisa mudar,
nada vai acontecer. Eu não vou viver aquilo que Deus tem para que eu viva. Se eu não tomar uma atitude de mudança, de obediência, se você não muda, nada muda. Isso parece muito óbvio, mas precisa ser compreendido, entendido e praticado. Porque eu vejo muitas pessoas que oram, clamam porque tem necessidades, tem questões que precisam da ajuda do Senhor, mas não mudam algumas partes na sua vida, algumas áreas de sua vida ainda precisam de uma mudança, ainda precisam de uma aplicação da compreensão da palavra. Aquilo que você já foi habilitado a fazer, mas você não faz, é isso que tem embarreirado a tua vida. Aquilo que você já sabe que tem que fazer, mas você não tem feito, é isso que tem embaçado a sua visão, não tem te feito enxergar o que Deus tem lá na frente para você. E às vezes a gente está como que andando em círculos, porque a gente não libera os pesos, a gente não se desprende de algumas coisas. Hoje, de manhã, eu tenho uma filha de 7 anos, e ela chegou para mim e falou assim, quando ela acordou: mamãe, eu posso assistir TV? E eu virei para ela e falei assim: você já arrumou a sua cama? Você já deu a comida para o peixe? Você já fez a sua rotina da manhã? Ela falou: não. Eu falei: então ainda não pode assistir TV. Sabe, Deus está assim com a gente também. Às vezes você quer muito algo da parte do Senhor, o Senhor está dizendo: ei, você já fez aquilo que eu falei para você fazer? Você já resolveu aquela questão? Porque enquanto você não resolver aquilo que já foi falado, que você já sabe o que é, não tem a TV, não tem a bênção, não tem o que você tanto clama ao Senhor. O evangelho é simples, gente. A gente é que complica muitas vezes. Tenha atitude para viver a palavra. O que te falta não é força para viver, não é entendimento, é atitude. Atitude para viver aquilo que você já conhece. Aquilo que é falado. Nós somos uma igreja que nós falamos a verdade. Se tiver que exortar, a gente vai exortar. Eu recebi a homenagem do meu aniversário, e a Dina, né? Fiquei até um pouco constrangida, mas, gente, ela falando, olha, ela me marcou quando ela puxou a minha orelha. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas deixa eu te dizer uma coisa, para mim não é confortável, eu como pastora, quando eu preciso chegar para alguém e dizer, filha, você está errada, você precisa melhorar aqui ou ali. Para mim seria muito mais fácil deixar para lá. Mas eu sei que o meu Senhor vai cobrar de mim, pela minha omissão. Eu sei o que precisa ser feito. E aquele que ouve, como diz a palavra, né, como diz Provérbios, né, se você exorta um sábio, ele se torna mais sábio. Agora, se você exorta um tolo, você pode acabar perdendo um amigo. Bem, para acabar então com a inconstância, em segundo lugar, eu preciso criar raízes. Olha o que diz o versículo 20 e 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Muitas pessoas estão inconstantes como essa semente aqui. Essa semente que não conseguiu criar raízes. Essa semente que não conseguiu ali fincar as suas raízes numa rocha que é a rocha inabalável que é Cristo Jesus. E como não tem raiz, essas pessoas infelizmente não duram muito tempo. Inúmeras pessoas já passaram por essa igreja. Inúmeras pessoas já passaram pela igreja de Cristo. Mas porque não criaram raízes, não permaneceram. E raiz é o quê? É intimidade. Raiz é o quê? É profundidade. O quanto você tem de raiz, o quanto você tem de relacionamento com o Senhor Jesus. Porque eu não entendo alguém que diz que tem um grande relacionamento com Deus, que ora todos os dias. Já vê aquelas pessoas que você fala assim, mas você está indo a alguma igreja? Não, eu tenho muita fé em Deus. Superficialidade, engano, na verdade. Eu não entendo pessoas que dizem que tem sim um relacionamento com Deus, que tem lá a sua fé, mas que não avançam em nada, que não dão frutos. As suas raízes precisam estar profundas, sabe por quê? Porque se você tiver uma raiz enfraquecida, se ela não estiver profunda, como diz aqui o próprio texto que a gente acabou de ler, vem qualquer vento e te derruba, te tira do foco. Sabe qual é o vento que te derruba? Qualquer problema que surge numa segunda-feira para você.
Qualquer conta que talvez não surja o dinheiro que você precisa para pagar. Qualquer pneu furado te tira a tua paz, te tira a tua fé. Um espírito de incredulidade vem sobre você. A sua fé se esmorece. Esses ventos tiram você do lugar onde você deveria fincar as suas raízes. Nós precisamos ser como a oliveira. A oliveira, ela tem raízes profundas e estabelecidas. Sabe por quê? Porque a oliveira, ela cresce primeiro para baixo. A oliveira, ela finca as suas raízes na rocha e ela procura as águas mais profundas. Nós precisamos ser como as oliveiras, sabe por quê? É impossível matar uma oliveira, você sabia disso? Você pode atear fogo, você pode cortar. Ela é uma árvore imortal. Logo, algum tempo depois, já começam a nascer novos brotos. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão tão profundas, que nada que aconteça lá em cima abala a sua estrutura. Nada do que aconteça no ambiente externo faz com que as suas raízes sejam abaladas, porque ela finca as suas raízes na rocha. Se você jogar na internet, você vai ver ela se agarra na rocha. Quem é a nossa rocha? Aonde nós precisamos nos firmar as nossas raízes? Jesus Cristo. A oliveira é uma árvore que é resistente por causa das suas raízes. Ela resistiu ao dilúvio. Quando a pomba saiu e voltou, o que ela trouxe? Um ramo de oliveira. Se você for hoje lá no Jardim do Getsemane, certamente você vai ver oliveiras da época de Jesus, porque elas são árvores milenares. Tamanha sua resistência por causa das suas raízes. Por quê? Porque ela fica muitos meses gerando ali a sua raiz. Gerando primeiro para dentro, se fortalecendo, para depois florescer e frutificar. Nós precisamos ser como a oliveira. Nós precisamos gerar para dentro, é de dentro para fora. É o que te causa dentro, por isso que eu falei, essa palavra já mexeu com as minhas estruturas e é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Mexer com algo aí dentro de você, para que seja de dentro para fora. Eu conheço pessoas que já passaram por mais de 3 vidas vitoriosas, nada muda na vida da pessoa, gente. Vida vitoriosa é o retiro que a gente tem aqui na igreja. Por quê? Porque não houve uma mudança de dentro para fora. Porque não houve uma mudança de mentalidade. Porque a pessoa escolheu, muitas vezes, não criar as suas raízes, escolheu viradas na nossa vida. Nós precisamos parar, chega de viver de superficialidade. Nós precisamos sair do raso. Nós precisamos gerar raízes, porque quem não tem raiz logo morre. Quem não tem raiz não gera fruto. Quem não tem raiz vive na inconstância, é levado de um lado para o outro como as ondas. Olha o que diz Efésios 4,14. Para que não sejamos mais crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Pessoas inconstantes são levadas de um lado para o outro em ventos de doutrina. Acreditam em tudo que ouvem. Mas se você tem raiz, e como eu falei, a raiz, é na palavra, é no conhecimento, é no relacionamento, ninguém engana. E como tem falsos profetas, infelizmente, no tempo de hoje, mas quando você tem raiz, quando você tem intimidade, quando você tem profundidade, você não é enganado, você não é levado de um lado para o outro. Há pessoas que estão com as suas raízes rasas e por isso necessitam de um ambiente externo para poder se alimentar. Como eu falei, a oliveira, ela busca água lá no profundo. Mas tem muita gente querendo buscar água no externo. E aí, o que a gente vai viver? De culto em culto. Então não é mais para vir no culto? Não, não é isso. O culto, ele é o resultado daquilo que você vive. É o ajuntamento da noiva para celebrar, para entregar aquilo que cultivou lá no secreto, lá no teu quarto.
Como diz lá em Mateus, fecha a porta do teu quarto e ora, porque é o teu pai que te vê no secreto te recompensará. Aqui é o ajuntamento da noiva, da esposa de Cristo, para celebrar, glorificar todas as bênçãos, para glorificar o relacionamento e a profundidade que tem com o Senhor. Enquanto a gente não entender isso, a gente não vai viver coisas que o Senhor tem para a gente viver, coisas que são tão maiores. Eu conheço pessoas que começaram a caminhada comigo, eu tenho 12 anos de evangelho, e já mudaram umas 10 vezes de lugar. Eu falo, gente, para a glória de Deus, assim, eu olho, e misericórdia mesmo, mas precisou de um eis-me aqui. A gente foi crescendo, e a gente foi vendo os frutos, porque nós decidimos fincar as nossas raízes, e o lugar escolhido por Deus e por nós foi a Igreja Batista Atitude. E nós frutificamos e crescemos. Agora, pessoas que muitas vezes não fincam as suas raízes, vão de lugar em lugar, de doutrina em doutrina, elas não constroem muitas vezes nada de relevante. Eu também conheço gente que decidiu ficar no lugar, mas também decidiu não gerar raízes. Também tem esse outro tipo de pessoas. Gente que começou a caminhada com a gente, mas que está no mesmo lugar até hoje. Ah, Dani, é uma competição? Não, mas o Senhor, Ele te entregou sementes. Eu preguei a última vez aqui sobre a parábola dos talentos. Ele te entregou talentos e Ele vai te cobrar desses talentos. Eu conheço pessoas que decidiram ficar estagnadas, paradas. Escolheram não gerar raízes. Escolheram estar na igreja, escolheram por Jesus, mas de forma religiosa, superficial e não sacrificial. Pessoas que dizem, orar todo dia, não. Orar todo dia é demais. Ler a Bíblia todo dia, pode ser um versículo, pode ser o versículo do dia. Ir toda semana para a célula, não. Se batizar, não. Servir, liderar, cuidar de gente. Falar de Jesus, eu vou ser taxado como chato. Renunciar, muito difícil. Quando você tem esse tipo de atitude, esse tipo de fala, você está dizendo que você não quer gerar raízes, você está dizendo que você não quer se aprofundar, que você não quer avançar no reino de Deus. Nós precisamos entender que o reino de Deus, ele não é um fast food, onde você vai ali, pega o que você gosta, aquilo que é legal, aquilo que é agradável aos seus olhos, e vai embora para sua casa achando que está tudo bem. Você precisa entender, porque quando você faz isso, a gente vai acabar vivendo o que foi falado aqui no versículo que a gente leu. Quando vierem as perseguições e as tribulações, você logo vai abandonar a sua fé. Por quê? Porque não tem profundidade. Em terceiro lugar, para acabar com a inconstância, eu preciso me libertar das ansiedades. Estamos vivendo uma era, uma geração de ansiedade. Olha o que diz o versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e os enganos e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Talvez hoje você está aqui e a sua mente não está aqui. Talvez você chegou aqui e você está sufocado, como diz aqui o texto, pelas preocupações, pelas ansiedades, por não saber como é que vai ser o amanhã. E a regra é a mesma para todo mundo, ninguém sabe como é que vai ser o amanhã. O Senhor Jesus, quando veio aqui, Ele foi claro, Ele disse, ei, lança fora a tua ansiedade. Eu sei que no mundo você vai ter aflição, eu sei que vai ter preocupação, mas você precisa lançar fora a sua ansiedade, porque por mais que você tenha toda a preocupação do mundo, ela não acrescenta uma hora sequer ao seu dia. Foi isso que o Senhor Jesus disse sobre a ansiedade, sobre as preocupações, quando Ele esteve aqui. Mas existem pessoas que estão dominadas pelas preocupações, que estão desesperadas, correndo muitas vezes atrás de vento, correndo muitas vezes atrás de riquezas, iludidas com aquilo que não traz a paz que elas precisam, correndo muitas vezes atrás daquilo que é palpável, daquilo que é terreno. E, gente, é muito perigoso a gente começar a correr atrás dessas coisas e amar mais essas coisas do que as coisas que são eternas. Porque tem coisa terrena que é muito boa, mas o nosso foco não pode estar nisso, a nossa alegria não pode estar nisso. As preocupações dessa vida,
elas têm tirado a sua paz e você tem andado ansioso, ansiosa. E isso tem feito com que você fique estagnado no plano espiritual. A preocupação tem esse poder, deixa eu te dizer uma coisa, é pesado demais tentar controlar aquilo que é incontrolável. Sabe por quê? Porque é impossível. É impossível. Então, a ansiedade, hoje, ela tem feito o que com você? A preocupação, ela tem te distraído. Opa, é tudo que o inimigo quer. Distração, porque a distração te tira do foco. A distração te tira daquilo que é mais importante. Você deixa de olhar para o alvo. Você deixa de olhar para aquele que é perfeito. Você deixa de olhar para a eternidade, porque é lá que não vai ter mais nada dessas coisas. Ou você já se esqueceu que a preocupação é só nessa terra. A ansiedade é só aqui nesse mundo. Haverá um lugar onde não terá mais tristeza, onde não terá mais dor, onde não terá mais preocupação, onde não haverá mais morte. Esse lugar já está preparado para te receber e para me receber. Se a sua ansiedade e preocupação resolvessem os seus problemas, você nem teria problemas. Tem uma pessoa na Bíblia que tentou resolver a sua preocupação em cima da sua ansiedade. Essa pessoa foi Sara. Eu não sei quantos aqui conhecem a história de Sara, esposa de Abraão. Sara recebeu a promessa de que ela seria mãe, mesmo sendo estéril. E essa promessa levou 25 anos para se cumprir. 25 anos. E às vezes Deus entrega uma promessa para a gente quer na semana seguinte. Eu posso te falar de outros anos, de outras promessas que a Bíblia tem aqui que se levaram para cumprir. Todas elas demoraram bastante. 25 anos. Sara agiu na sua ansiedade para resolver uma preocupação. O que ela fez? Entregou a sua serva Agar para o seu marido, gerando então Ismael. E Ismael, quando veio, que era para ser quem? A solução dos problemas de Sara, o que aconteceu? Trouxe tormenta para a vida de Sara. Tormenta para a vida de Sara. Ela tentou acelerar as coisas, acabar com uma preocupação e agora ela gerou uma preocupação eterna. Uma preocupação para o resto da vida. Então toma cuidado. Porque às vezes na intenção de resolver uma preocupação, às vezes na intenção de acabar com uma ansiedade, a gente tem ações e atitudes que podem gerar consequências para o resto da nossa vida. A gente precisa tomar cuidado com as ações que a gente toma no meio de uma ansiedade. Está ansioso, está preocupado? Ora. Se Deus falou que não é para fazer nada, espera. Temos que aprender a esperar. Tem uma música infantil que fala assim: temos que aprender a esperar. Quantos conhecem essa música? Gente, vocês têm que ir para o Ministério Kids. Ninguém conhece essa música? É uma música do Diante do Trono, Crianças Diante do Trono. É uma bênção. E fala, tudo na vida tem a hora certa, não adianta se desesperar, espera em Deus. E é isso que a gente precisa fazer. Talvez se tivesse ouvido essa música lá na tua infância, tu não estava tão desesperado hoje. Olha, mas dá tempo de ouvir. E tem pessoas, gente, que tem todo tipo de problema. E só tem um relacionamento com Deus porque elas querem que Deus resolva os seus problemas e tudo se torna sobre elas. E evangelho não é sobre nós. Evangelho é para o outro, é sobre o outro. É claro que Deus, Ele vem, Ele atua nos nossos problemas, sim, mas o nosso problema não é o foco. O nosso problema não pode ser o centro. Nós podemos hoje não ter nada. Nós podemos hoje não ter a solução que esperamos do Senhor. Nós podemos hoje entregar, clamar, e o Senhor está demorando a cumprir. Ainda que Ele não faça aquilo que nós desejamos, ainda assim nós teremos tudo. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago. Nós temos a salvação. Talvez hoje você não vai ter aquilo que você quer. Mas deixa eu te dizer, pode ter certeza, você vai ter aquilo que você precisa para esse momento. Deus talvez não vai te dar aquilo que você tanto anseia, mas Ele vai te dar aquilo que você precisa. Por exemplo, agora minha filha estava de castigo ali comigo no gabinete. Por quê? Porque era necessário. Eu queria que ela tivesse de castigo, eu não queria. Ela queria não, mas era necessário, era o que ela precisava. Ficar no cantinho de pensamento dela. E às vezes Deus está assim com a gente. Espera um pouquinho, fica aí no cantinho do pensamento. Agora você vai esperar, é castigo mesmo, mas é bom para você. É o que você precisa nesse momento. Porque se eu te entregar agora aquilo que você tanto deseja, isso não vai sanar a sua preocupação talvez, mas isso vai te gerar mais ansiedade.
Isso não vai te ajudar, talvez, mas vai te atrapalhar. E aquilo que é uma bênção hoje, que o Senhor poderia te entregar hoje, talvez você não esteja preparado para receber. E quando não estamos preparados para receber aquilo que é bênção, isso se torna em maldição. A gente pode estar anulando o plano de Deus com a bênção que recebemos de forma antecipada. E eu vejo muitas pessoas que vivem hoje em função do dinheiro, como diz aqui o texto. O amor ao dinheiro. Ter dinheiro não é o problema. Inclusive, pai, tua filha está pronta. Ter dinheiro não é o problema. O problema é o quanto a gente coloca os nossos olhos e o nosso coração no dinheiro. Eu vejo hoje muitas pessoas que trabalham feito condenado, gente. Mas não conseguem nem usufruir do seu salário. Pessoas que estão mais interessadas em posições, em cargos, em altos salários, mas não conseguem usufruir. Eu tenho amigos muito íntimos que viveram essa realidade. Um amigo que ele tinha um emprego assim maravilhoso, CEO de uma empresa, ganhava super bem, mas não tinha paz. Por quê? Porque correndo atrás disso, resolvendo o problema daquilo, ganhava muito bem. Mas ele quis isso. E quando ele percebeu que aquilo dali não estava trazendo paz para ele, que aquilo dali, na verdade, era correr atrás do vento, porque a sua família estava se perdendo, ele resolveu abandonar tudo e ir embora do país. Foi isso que ele fez e hoje eu tenho certeza que está bem melhor, ganhando bem menos. Por quê? Porque entendeu vaidade das vaidades. No fim das contas, tudo acaba sendo vaidade. E pior, o versículo diz aqui ainda que essas coisas, elas nos sufocam, e porque nos sufocam, elas nos impedem de gerar frutos. Quantas coisas, presta atenção aqui, quantas coisas você está perdendo de viver e fazer pelo reino de Deus? Quantos frutos não estão sendo gerados porque aquilo que você mais anseia se tornou o centro da sua vida e não Jesus? Quantas coisas você está deixando de viver no reino de Deus porque o seu problema se tornou o centro das suas atenções, o seu altar de adoração? Porque tudo é o seu problema, tudo é a sua necessidade, tudo é o que você deseja. Tem gente que está prisioneiro do passado, mas tem gente também que está prisioneiro do futuro. Tudo é o conquistar, eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá, tudo vai acontecer quando você chegar lá. Mas eu estou dizendo para alguém aqui hoje, viva o presente, seja ele bom ou não. Viva o que eu tenho para você hoje, porque é o que você precisa. Infelizmente, tem muita gente que hoje, elas só querem as mãos de Deus e elas não querem a face de Deus. A gente só quer o que Ele pode dar, o que Ele pode fazer, mas muitas vezes não queremos o que Ele já fez. Porque Deus não precisa provar nada para ninguém, Ele já morreu numa cruz por mim e por você. Se nada der certo a partir de agora, não importa, já deu tudo certo, já deu certo a eternidade, já deu certo a vida eterna, já deu certo o teu futuro. Porque o preço já foi pago. Então está na hora da gente tirar os olhos das preocupações. Isso significa então que eu não vou ligar mais para nada? Não, não é isso. Mas se as preocupações dessa vida têm te sufocado, têm tirado a tua paz, têm te impedido de gerar frutos, os frutos que o Senhor quer que você gere, está na hora de parar de olhar demais para essas preocupações. Entregar na mão do Senhor, descansar o seu coração e dizer, Senhor, está contigo. Porque aquilo que eu não posso fazer, eu sei que o Senhor vai fazer, isso é confiar no Senhor. Entrega para o Senhor. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, ei, não se perturbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. A paz que eu tenho, eu vos dou. Para que você não se perturbe e nem tenha medo. A paz do Senhor Jesus está alcançando agora o seu coração. Pela fé você pode receber, você pode sentir, você pode agora ser invadido por essa paz que excede todo entendimento. Esse é o presente do Senhor para nós hoje, a sua paz. Porque em meio a toda tribulação, seja ela qual for, tem uma paz, tem um lugar de paz. Tem um lugar de águas tranquilas, que só o Senhor pode nos dar. Só o Senhor pode nos dar. E por último, para acabar com a inconstância, eu preciso gerar frutos. Olha o que diz o versículo 23. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. A semente que caiu em boa terra é aquela semente que compreendeu. Compreendeu a palavra e viveu.
É aquela semente que não foi sufocada pelas ansiedades, as preocupações da vida. É aquela semente que gerou uma raiz profunda. E por isso, ela gerou frutos. Muitos frutos. Muitas pessoas não vivem a plenitude de tudo que o Senhor tem para cada um de nós, porque é uma promessa, não é uma mentira, que a vida que Ele teria para nós era uma vida em abundância. Mas muitas pessoas não têm vivido isso em sua totalidade, porque não se entregam na excelência que deveriam. Fazem como dá, do jeito que dá. E o que mais importa não é o que você faz hoje, mas o porquê você faz e o como você faz. É isso que importa para o Senhor. Talvez para as pessoas que estão ao seu redor, importa o que você faça. Talvez até para você, importa o que você faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para o Senhor importa o porquê e o como. O porquê e o como você faz o que faz. Por que você lidera alguma coisa na igreja? É porque você quer glorificar e engrandecer o nome de Deus? Ou é porque, na verdade, você quer se sentir valorizado? Por que você faz algo hoje no reino de Deus? Porque você quer aflorar o seu ego? Ou porque você quer abençoar pessoas? Por que você faz o que faz? E como você faz? Com amor, com excelência? Ah, Dani, eu faço com o pé nas costas. Isso aí para mim é moleza. Isso aí é galho fraco para mim. Sou muito capaz. E talvez você esteja num lugar fazendo algo para Deus, ou onde você estiver, do qual você é muito capaz. Mas deixa eu te dizer, talvez Deus esperasse que você, mesmo sabendo que você é muito capaz, Deus esperava que, apesar de ser fácil para você, que você fizesse num nível que fosse sacrificial. Mesmo sendo moleza para você. Deus esperava que você fizesse, talvez entregando uma noite de oração, talvez se rendendo ao trono do Todo-Poderoso e dizendo: ei, estão aqui as minhas coroas, todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, tudo que eu tenho, eu entrego a ti, me diz como é que eu tenho que fazer isso que eu acho que eu sei fazer, porque eu sei que o Senhor sabe melhor do que eu. Está na hora da gente também parar com esse negócio de querer ser independente, de achar que sabe tudo. Fuja da independência. Fuja da independência. Dependa do Senhor. Cuidado com o eu já sei fazer. Isso aqui eu faço. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe fazer é um perigo. É um perigo, a gente pode estar perdendo a dependência do Senhor. Deus talvez esteja esperando, eu sei, filho, eu sei que você sabe fazer, mas eu quero que você se ajoelhe e me pergunte como fazer. Eu vou te ensinar de um jeito diferente. Eu vou te dar uma nova direção, você vai fazer o que você sabe fazer de uma forma que vai ser assim, estrondoso para o meu reino. A gente precisa depender do Senhor para que a gente consiga de fato gerar frutos. Frutos dignos, dignos. A gente canta aqui, a gente diz: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu sou teu. Senhor, faz em mim o teu querer. Eu me rendo. Será que a gente está se rendendo mesmo? Totalmente. Totalmente aquilo que o Senhor tem para nós. Porque eu vejo muita gente que vive num eterno processo de reconstrução. Processos que precisam evoluir. E tem gente que Deus já deu legitimidade para sair de um deserto, mas você escolheu permanecer num deserto. E aí você não está gerando fruto. Deus já te mostrou a porta de saída. Deus já abriu o caminho no deserto. Deus já abriu até o mar para te mostrar: pode sair, acabou o teu tempo aí. Mas você acha que você tem que continuar nesse processo. Até quando? A gente tem que viver todas as etapas. A gente não pode pular etapas, mas a gente também não pode ficar prisioneiro das etapas. É tempo de despertar, de sair desse lugar de inércia e de fato viver o eis-me aqui. Eis-me aqui. Nós precisamos viver de fato. Ele só precisa de filhos que digam sim. Sim para a tua obra. Mas não um sim qualquer. Aquele sim que você não quer saber como que vai ser. Mas sim, Senhor, não estou vendo não. Estou botando meu pé aqui, não estou vendo o chão. Mas eu sei que o Senhor vai me dar o chão. Sim, Senhor,
Não importa a recompensa. Eis-me aqui. Eu digo sim, Senhor. Senhor, é para ir dessa maneira? Eu vou. Senhor, é para fechar essa página na minha vida? Estou encerrando agora. É isso que tem me puxado para trás. É isso que tem impedido, que tem me tornado estéril espiritualmente, me deixando infrutífero. Se é isso, sim, eu digo sim. Mas para isso, a gente precisa ter um coração muito ensinável. Será que nessa noite nós temos aqui corações que são ensináveis? Ensináveis. É lindo quando a gente vê um coração que é ensinável. Porque hoje em dia tem pessoas que são impastoreáveis. Infelizmente. Pessoas que se bastam. E essas pessoas, elas não vão gerar frutos nunca. Porque a gente precisa um do outro. A gente precisa de cuidado, a gente precisa dar satisfação para que a gente consiga gerar frutos. Uma pessoa que acha que se basta, que acha que a igreja para quê? Que acha que não precisa de pastor, não precisa de liderança, não precisa de comunhão. Não tem como dar fruto. É impossível, porque ela não está ligada na videira. Não está em obediência. Não tem cabimento alguém achar que é maior do que a igreja, que é maior do que a palavra, que é melhor do que isso, do que aquilo. Diminuamos diante da presença do Senhor. Nos coloquemos no lugar mais baixo. Porque Ele vos exaltará, diz a palavra do Senhor, humilhai-vos. A palavra de Deus diz, se humilhe, porque quem te exalta é o Senhor. A gente tem que parar com esse negócio de se bastar, de, eu não dou satisfação para ninguém. Não chama a minha atenção. Sabe qual é o nome disso? Rebeldia. Sabe quem foi o rebelde mais poderoso da história? Lúcifer. A gente precisa parar de achar que a gente pode caminhar sozinho, porque não dá. Eu não consigo caminhar sozinho. Primeiro eu preciso do Senhor. Segundo eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso de gente. Eu preciso da comunhão da igreja. Eu preciso da reunião dos santos. É isso aqui que me fortalece. Essa semana do meu aniversário eu recebi muitas mensagens. Mas uma das mensagens que eu recebi mexeu muito comigo. Porque nessa mensagem, essa pessoa dizia de algo que viveu comigo. E ela falou assim, lembra quando você me exortou aqui, você disse que aqui não era para eu fazer dessa maneira? Então, quando você disse e eu recebi e aceitei, virou uma chave no meu ministério, o meu ministério andou. Eu falei, meu Deus, olha o que um coração ensinável é capaz de viver. Frutos, avanços no Senhor. E você precisa hoje avaliar os seus frutos. Avaliar a sua vida com Deus, a sua vida em família, em sociedade. Decidir tomar uma atitude que vai te livrar da inconstância. A atitude de viver a palavra, a atitude de criar raiz. A atitude de não se deixar levar pelas preocupações da vida e a atitude de gerar fruto. Nós precisamos hoje decidir ter constância. Decidir crescer, decidir avançar. Decidir entregar para o Senhor aquilo que eu não posso fazer nada e avançar. Dani, mas eu estou ferido. Deixa eu te dizer, continua nadando. Quando você está ferido, você vai nadando nas águas que são salgadas. Enquanto você nada, essas águas elas vão te sarando. Continua, porque nós estamos numa corrida, meus irmãos. Nós estamos na corrida da fé. E deixa eu te dizer uma coisa, a recompensa é logo ali. Você decide. Você decide hoje o que você quer viver, qual a história que você quer viver com Jesus, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Ele tinha um plano para você. Está escrito lá em Salmo 139. Tem uma história, tem um livro da tua história. Tu sabia disso? Mas você pode escolher não viver aquela história que está ali. E isso é muito triste. Mas em nome de Jesus hoje, eu creio que algo mudou dentro da sua mente. Algo mexeu em você aí, como mexeu comigo. Para que você avance e nunca mais viva inconstância
no reino de Deus, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Eu quero fazer uma oração com você, e talvez você está aqui hoje. Você escutou tudo isso. A corrida da fé, a recompensa, a raiz, a preocupação. Meu Deus, acho que eu estou vivendo isso tudo. Mas talvez você esteja vivendo isso e esteja pesado demais, porque você ainda não chamou Jesus para morar no seu coração. Porque talvez você ainda não convidou Ele para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer que a partir de agora, Ele quer pegar o controle desse negócio. A partir de agora, tem a corrida? Tem, mas Ele está do teu lado nessa corrida te instruindo. Ele está aqui agora dizendo, filho, filha, vem para o mais profundo. Filho, filha, tem algo precioso que está preparado para você. Eu estou aqui, com a caneta para escrever o teu nome no livro da vida. E todos quantos vos receberam, Ele lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Que precioso ser filho de um Deus tão poderoso.